Fala meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesta videoaula, amigão, a gente vai estar trabalhando a ideia do Teorema de Tales. Este Teorema de Tales, ele fala pra gente sobre proporcionalidade. Então, falou em Teorema de Tales, o que temos que lembrar? Proporcionalidade. Ou seja, a essência então dos nossos exercícios aqui é ficar trabalhando com regra de 3. Agora, qual vai ser a nossa ideia? A gente vai ter aqui um monte de reta paralela. Quando a gente tem várias retas paralelas, como eu desenhei aqui para vocês, nós falamos aqui, lembre-se dessa notação aqui da nossa primeira aula, quando temos aqui uma letra, duas barrinhas, outra letra, significa que a reta R é paralela à reta S, que é paralela à reta T, ou seja, nós temos aqui três retas paralelas. Se tivermos três ou mais retas paralelas, nós dizemos aqui que temos um feixe de retas paralelas. Apesar de só de falar em feixe de retas, você já está falando de várias retas que são paralelas, tudo bem? Basta você pensar nessa expressãozinha aqui. Então essa daqui é opcional para a gente, só para sermos aqui redundantes no que estamos colocando, tudo bem? Agora, o que vai estar acontecendo, o que o Teorema de Tales ele fala para a gente? Ele fala que quando nós temos aqui esses feixes de retas paralelas, cortadas por essas transversais aqui, existirá para a gente uma proporcionalidade entre essas medidas, esses segmentos que estão aqui dentro dessas retas paralelas. Cuidado que essa proporcionalidade não vai existir para as bases, tudo bem? Ele só vai existir em relação a essas laterais aqui. Até você pode fazer uma proporcionalidade em relação às bases, mas aí você vai ter que ficar trabalhando com diferenças de medidas aqui, o que não vai ser o nosso caso nessa brincadeira, beleza? Então a gente não vai ter essa tendência de trabalhar com isso, porque ele vai ter que te dar essas três medidas. Ou seja, essas três bases para você poder trabalhar com essa ideia dessa proporcionalidade. E o que vai estar acontecendo aqui com a gente? A gente consegue mostrar o seguinte, que existe uma proporção entre esses segmentos que a gente chama de homólogos, parecidos. Esses segmentos homólogos são os que estão um de frente para o outro. Ou seja, proporcionalidade entre eles é falar que a divisão dos dois de cima é igual à divisão dos dois de baixo. Que eu gosto de falar assim, ó, pedacinho está para pedacinho, assim como pedação está para pedação. Aí você pode escrever a regra de 3 assim, ó. A está para C, assim como B está para D. Pronto. Pedacinho está para pedacinho, assim como pedação está para pedação. E por sinal você consegue estender essa ideia de proporcionalidade que eu coloquei aqui para vocês, até com esses pedaços maiores, sem problema algum. Então você pode escrever o seguinte, ó, que A está para C, pedacinho está para pedacinho, divide um de frente para o outro. Assim como pedação, que é esse aqui, ó, esse grandão aqui, está para esse pedação, que é o homólogo um de frente para o outro. Esse grandão, ele enxerga esse outro grandão. Ou seja, então podemos escrever que A mais B está para C mais D. Da mesma forma, a gente pode realizar essa proporcionalidade utilizando os dois de baixo com um grandão também, não tem problema algum. Então eu posso falar que esse pedaço está para esse pedaço, divisão dos dois menores, B está para D. Assim como esse pedação A mais B está para esse pedação C mais D. Pronto, assim como A mais B está para C mais D. Olha, veja que aqui até lembra pra gente as propriedades de proporção, né? O que a gente tem? Se A está para C, assim como B está para D, então o que a gente pode afirmar? Que a soma está para a soma. A mais B está para C mais D, que é o que está acontecendo aqui. E por sinal, você também pode fazer com a diferença deles. Ou seja, A menos B está para C menos B. Só que aqui é interessante você colocar essa diferença em módulo, só para garantir que essas coisas aqui ficarão positivas, tudo bem? Então vale também para a diferença. A gente está trabalhando com geometria, não faz sentido mexer com medidas negativas, proporcionalidade negativa. Até faz dependendo do que você estiver trabalhando. Se você estiver falando, por exemplo, de homotetia,
Uma razão negativa significa que você está indo para o lado contrário. Olha que coisa sensacional. Mas cena dos próximos capítulos, na verdade, como um plus aqui dos nossos estudos, porque isso aí não tem a tendência de aparecer dentro das nossas provas, beleza? Agora, como é que a gente pode explicar essa proporcionalidade aqui funcionando? Na verdade, isso daqui acabou motivando as nossas ideias de semelhança de triângulo. Olha que legal. Se eu pegar essa barra aqui, A mais B, e eu empurrar ela para cá, a gente vai ter isso daqui, ó. Empurrei. A gente pega esse camaradinha e empurra para cá. Agora eu vou pegar essa medida B e vou empurrar até aqui, ó. Até esse vértice. Pronto. Perceba que ao empurrar essas medidas aqui, só um minutinho. Pronto. Ao empurrar essas medidas para cá, para essas duas posições, a gente acabou fechando dois triângulos. Esse triângulo menorzinho, onde esse lado mede A. Este triângulo grandão, onde este lado mede C mais D e este lado mede A mais B. E além disso, fechamos esse outro triângulo aqui de baixo, onde este lado mede B e este lado mede D. Perceba que pela gente empurrar essas medidas para cá, nós então teremos uma igualdade desses ângulos aqui. Ou seja, este ângulo daqui de cima vai ser igual a este ângulo daqui de cima. Afinal, se eu estou empurrando, eu estou formando aqui retas paralelas. Olha os ângulos concorrentes aparecendo aqui pra gente. Quer ver? Quer te ajudar? Olha de lado assim, ó. Se você olhar de lado, pode olhar de lado, vai lá, gira a cabeça. Não precisa ficar com vergonha, não. Virou? Virou a cabeça? Desse jeito, ó. Se você virar a cabeça assim, você vai ter aqui duas retas paralelas e uma transversal. Aí, este ângulo aqui é agudo, esse também. Eles são iguais, propriedades lá do teorema que vimos do paralelismo. E perceba também que este ângulo ele vai ser congruente a esse. Por quê? Novamente, duas paralelas e uma transversal, ângulos iguais. Agora, olhando assim de lado novamente, como a gente empurra esse camarada, estes dois ângulos também vão ser esses ângulos vermelhinhos que eu coloquei para vocês. Semelhante a isso, perceba que este ângulo aqui pretinho, ó, ele vai ser igual a este ângulo pretinho daqui de baixo. Ué, Pedrinho, por quê? Porque esse camarada é paralelo com esse. E aqui nós temos uma transversal. Olha de lado de novo, não fica com preguiça não. Então esse ângulo daqui de cima vai ser igual a esse ângulo daqui de cima. Pronto. Para fechar, nós temos que esse ângulo aqui azul, ele vai ser igual a esse ângulo aqui de baixo também azul. Veja que aqui você tem duas retas paralelas e uma transversal. Então esses ângulos são correspondentes. Agora presta atenção nesses triângulos do lado direito. Você fechou triângulos aqui com vários ângulos iguais. Vermelho, azul e preto. Vermelho, azul e preto. Vermelho, azul e preto. E na nossa próxima videoaula a gente vai explicar que quando temos ângulos iguais, esses triângulos eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, vai existir a proporção entre os lados deles. Existindo proporção entre os lados, então o que a gente pode afirmar? Que o lado desse pequeno Azinho está para o lado desse pequeno C. Assim como o lado desse grandão A mais B está para o lado desse grandão C mais D. Não foi o que escrevemos aqui? A está para C, assim como A mais B está para C mais D. Pedrinho, mas e esse de cima? É a semelhança desse daqui com esse de baixo. Aqui, ó, semelhança do de cima. A está para C, com o de baixo. B está para D. Mas, Pedrinho, e o último? É a semelhança deste de baixo com o grandão. Ou seja, B está para D, assim como A mais B está para C mais D. E com isso, a gente tem essa proporcionalidade existindo dentro do Teorema de Tales. E veja como é legal aplicar isso aqui dentro dos nossos exercícios. Então, nosso objetivo é encontrar os valores de x que estão faltando aqui. Detalhe, olha, ele tem que afirmar isso, ele tem que afirmar que as retas são paralelas. Beleza, elas sendo paralelas, como é que a gente então pode fazer para encontrar o valor de x? Ué, Pedrinho, você falou que existe proporção. Então eu posso escrever o seguinte, que 4 está para 12, assim como x está para 15. Pronto.
E como é que a gente resolve isso daqui? Multiplica cruzado. Ao multiplicar cruzado, o que teremos aqui? Teremos que 12x é igual a 4 vezes 15. 12x é igual a 60, que é o valor de 4 vezes 15. Portanto, o 12 multiplicando passa dividindo. E teremos com isso que x é igual a 60 dividido por 12, 5. Pronto, x igual a 5. Olha que legal. Então, assim que nós resolvemos. Basta fazer uma regrinha de 3 entre os lados que estão de frente para o outro. 4 está para 12, assim como x está para 15. Pedrinho, também poderia fazer assim? 4 está para 12, assim como 4 mais x está para 12 mais 15? Pode. Um de frente para o outro e pedação, pedação. Pode sim. Pedacinho está para pedacinho, assim como pedação está para pedação. Da mesma forma que você pode fazer assim. Isso aqui é proporção. Então, presta atenção, ó. Sendo proporção, me ajuda a pensar aqui, ó. Do lado direito para o lado esquerdo, eu te pergunto, do 12 para o 4, o que você está fazendo? Uma divisão por 3. Então, por proporção, do 15 para o x, você também divide por 3. E quanto que é 15 dividido por 3? 5. Acabou. X igual a 5. Olha que beleza. Então vale, sem problema algum, você pode fazer esse tipo de coisa. Agora é interessante você saber fazer assim também, porque às vezes ele só coloca letra, né? Só coloca letrinhas em todas essas partes para você poder fazer a regra de 3. Vamos lá, exemplo 2 agora. Como é que a gente pode fazer isso daqui? Ué, Pedrinho, da mesma forma. A gente pode fazer, por exemplo, assim, ó. Esse pedação x está para esse pedação. 4 mais 5. Pode? Então vamos lá. X pedação está para esse pedação. 4 mais 5. Pode sim. Assim como esse pedacinho 15 está para 5. Perceba. Cuidado para você não inverter a ordem. Se a gente começa em cima por essa reta, na primeira divisão, a outra também tem que começar por essa reta. Perfeito? Toma cuidado com isso. Aqui da mesma forma. Se aqui na primeira divisão eu começo por essa reta, que é o x, na segunda divisão também tem que começar por essa reta, que é o 15. Ou então você deixa do mesmo lado uma reta e do outro lado a outra reta. Ou seja, você poderia fazer assim. 4 está para x, assim como 12 está para 15. Mas, novamente, tomando cuidado para não inverter a ordem. Se aqui eu começo de cima para baixo, do outro lado, você também tem que fazer de cima para baixo. Mas eu gosto de fazer, é critério meu, eu prefiro assim, você pode criar o seu critério. Mas na hora das minhas aulas eu sempre vou fazer dessa forma. Se eu começo de um lado por uma reta, do outro lado eu vou começar da mesma reta, tudo bem? Então, x está para 4 mais 5, grandão está para grandão, assim como 15 está para 5, menor para o menor. Agora é fazer conta. Lembrando que você primeiro faz a soma aqui embaixo, viu? Aí eu te pergunto, 4 mais 5 geralmente dá quanto? Acertou você se você falou 9, eu espero que sim. Então, nós teremos aqui que ao multiplicar cruzado, 9 vezes 15. 9 vezes 15 equivale a 90 mais 45, ou seja, 135. Então, 5 vezes x é igual a 135. Fechou? Beleza essa ideia? Agora, o 5 que está multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. Portanto, qual vai ser o nosso valor de x? Vai ser 135 dividido por 5. Lembra pelo macete da divisão por 5? Dobra o número e anda com a vírgula uma casa para a esquerda. O dobro de 135 é 270. Anda com a vírgula, fica 27. Pronto, tá aqui, ó. Então, 27 é esse pedaço grandão que a gente queria encontrar. Mas se você quiser, você também poderia fazer por essa proporcionalidade que brincamos aqui. Olha que legal, ó. Você poderia fazer assim. Vai lá, eu te pergunto. Do 5 para o 15, o que você está fazendo? Multiplicando por 3. Então, por proporcionalidade,
do 4 para esse pedacinho também deve se multiplicar por 3. Devendo se multiplicar por 3, eu te pergunto, quanto é 4 vezes 3? 12. 12. Então, se esse pedaço de baixo vale 15 e esse pedaço de cima vale 12, eu te pergunto, quanto vale então esse grandão? Vale o 15 mais o 12, que dá quanto? 27. Seria uma outra forma de você resolver esse mesmo exercício. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então, com isso, fechamos. E essas aqui são as nossas ideias do Teorema de Tales. Belezinha? Então, forte abraço e, amigão, próxima videoaula é a mais importante de todas, que praticamente não há prova de vestibulares, Enems, sem a parte de semelhança de triângulo, beleza? Então, ó, fica de olho e muita atenção na próxima videoaula. Valeu, até mais, bons estudos para você!